Eu vou começar falando sobre uma das coisas mais importantes para você ter sucesso na vida. Eu vou falar sobre uma coisa que pode assassinar a procrastinação. Porque veja só, entenda aqui, ó, o tempo todo você encontra pessoas que estão perdidas, pessoas que estão precisando acelerar, pessoas que estão vivendo a vida que elas não querem, pessoas que estão apenas sobrevivendo. E dessas pessoas, você pode ter certeza, certamente elas não têm uma das coisas mais importantes para poder assassinar a procrastinação. A procrastinação é assassina de oportunidades, anota aí. A procrastinação é assassina de oportunidades. Só que, veja, a clareza seguida de decisão é assassina de procrastinação. Como é que é, Paulo? A procrastinação é assassina de oportunidades. Mas, assim como a procrastinação, assim como ela está o tempo todo acabando com a oportunidade das pessoas, a clareza seguida de decisão, sem dúvida alguma, ela tem o poder de assassinar a procrastinação. Você pode ter a mais absoluta certeza. Quanto mais clareza, menos indecisão. E clareza seguida de decisão assassina a procrastinação. Seguinte, existem 5 chaves para você instalar qualquer hábito na sua vida. 5 chaves. E é o seguinte, presta atenção. A primeira chave é a chave da clareza. E dentro da clareza, nós temos algumas estratégias para que você possa acelerar a sua vida. Só que, antes de eu falar essas estratégias, presta atenção numa coisa. A procrastinação, o tempo todo, ela é assassina de oportunidades. Paulo, beleza. E como é que eu posso assassinar a procrastinação? 2 coisas são extremamente importantes: clareza e decisão. Vou começar a falar agora sobre clareza. Clareza e decisão são importantíssimas para poder matar a procrastinação. Então fica ligado no que eu vou te falar agora. Paulo, como é que eu tenho mais clareza para poder mudar a minha vida? Como é que eu posso ter mais clareza? Vou te ensinar agora e eu quero que você comece a aplicar nesse momento, não amanhã, não depois da manhã, tá? Como é que eu posso, Paulo, ter mais clareza? Primeira coisa, você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta e você vai dividir a sua vida em 3 partes. Os hábitos que você tem que manter, os hábitos, Caio Messias, que você tem que esquecer e os hábitos que você tem que instalar. Quais os hábitos que você tem que manter? Quais os hábitos que você tem que esquecer? Quais os hábitos que você tem que instalar? Veja só. Para você pegar, ó. Primeira chave, ó, é a chave da clareza. Primeira chave é a chave da clareza. Então, para você tornar um hábito claro, o que você pode fazer? Você tem que pensar, primeira coisa, nos hábitos que você tem que manter. Nos hábitos que você tem que manter. Ó, hábitos que você tem que manter, hábitos que você tem que esquecer e os hábitos que você tem que instalar. Primeira coisa para você ter clareza: quais são os hábitos que você precisa manter? Quais são os hábitos que você precisa esquecer? E quais são os hábitos que você precisa instalar? Fala para mim. Quais hábitos você precisa manter? Quais hábitos você precisa esquecer e quais hábitos você precisa instalar?
Alguns de vocês já têm o hábito da leitura. Legal. Se você tem o hábito da leitura, esse é um belo hábito para você manter. Olha aqui, ó. Belo hábito para você manter. O hábito da leitura. Estão todas fracas. Legal. Só que é o seguinte. Às vezes você tem o hábito aí, ó, fortíssimo, da masturbação. E aí você é um masturbador profissional. Você com certeza tá queimando energia desnecessária ao invés de colocar essa energia direcionada para alguma coisa que você quer. Então, de repente, você, ó, precisa, na data de hoje, buscar desinstalar esse hábito aí, ó, da masturbação. Existem homens que são casados e são completamente dependentes disso aqui, ó, da masturbação. Parece brincadeira, pessoal, mas uma das energias mais poderosas que você tem para você direcionar para o sucesso é a energia sexual. O Napoleão Hill já ensinava que a energia vital, uma das energias mais, na verdade, a energia mais poderosa que tem para você chegar ao sucesso, a energia mais poderosa para você direcionar, para você enriquecer, é a energia do sexo. Ela é mais importante, ela é mais poderosa do que todas as outras energias juntas. Paulo quer dizer, então, que todo mundo, que todo mundo que tem energia sexual alta vai chegar ao sucesso? Não, porque a pessoa às vezes dispersa essa energia. Mas, se você que está me assistindo, presta atenção, se você que está me assistindo entender que você tem que pegar essa energia e direcionar e colocar ela rumo ao sucesso, já era. Mesma coisa, ó, hábito para manter, leitura, hábito para esquecer, coloca aí, masturbação, para você que naturalmente precisa se livrar desse hábito. E o Steven Romani, com certeza já leu Napoleão Hill, e ele está falando sobre a arte da transmutação sexual, que é você pegar a energia do sexo e direcionar para aquilo que você quer. Isso é uma das coisas mais importantes para você fazer. Por que que os técnicos de futebol, presta atenção, vou ajudar vocês aqui. Por que que o técnico de futebol, ele geralmente não gosta, que o jogador faça sexo antes do jogo? Por um motivo simples. O cara vai literalmente jogar uma energia que o técnico precisa muito que ele coloque na hora do jogo. E ele vai jogar essa energia fora um pouco antes do jogo, a pretexto de relaxar, só que naturalmente ele não vai chegar com o mesmo tesão para poder jogar bola. E hábito para instalar. Então, hábito para manter. Vamos imaginar que você tem que manter o hábito da leitura, porque você já tem. Hábito para esquecer. Vamos imaginar que seja o da masturbação. Para instalar. Vamos imaginar que para instalar seja o hábito. Qual hábito você quer instalar? A colega ali falou que é o de estudar. Tá aqui, ó. Estudar. Então, estou exemplificando aqui para poder ficar fácil para vocês. Então, como é que vai ficar o seu quadro aí? Coloca assim, ó. Para você ter clareza. Uma das coisas que você precisa fazer, ó. Veja. Leitura. Aqui, ó. Hábitos para manter, para esquecer, para instalar. Lembre-se disso. Hábitos para manter, hábitos para você esquecer e hábitos para você instalar. Então, queridos, anotem aí. Como é que você faz para instalar um hábito? 5 chaves. Primeira delas, clareza. Veja só uma coisa aqui, queridos. Atentai bem. Clareza, junto com decisão, assassina procrastinação. Escreva aí. Clareza mais decisão assassinam procrastinação. Então, primeira coisa que você precisa para ter clareza, Paulo, primeira coisa que você precisa para ter clareza é o quê?
é você literalmente identificar quais são os hábitos que você precisa manter, quais são os hábitos que você precisa esquecer, quais são os hábitos que você precisa instalar. Essa expressão esquecer o hábito, ela é uma expressão não técnica, tá? Eu coloco assim só para ficar mais fácil para todo mundo pegar. Pensa aí, quais são os hábitos que você precisa manter? Porque eles estão te empurrando para o seu supremo destino. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É preciso também identificar quais são os hábitos que você precisa instalar. Se ligou? Aprenda uma coisa aqui, ó. Você não decide seu futuro. Você decide seus hábitos. E os seus hábitos determinam o seu futuro. Foi o que disse Aristóteles na Grécia Antiga. Você não decide seu futuro, você decide seus hábitos. E os seus hábitos determinam o seu futuro. Essa é uma frase legal, tá? Do Aristóteles. Mas quando eu analiso ela, tecnicamente, a grande verdade é que mesmo seus hábitos, você não decide. Os hábitos mais importantes que você tem hoje, se você não se reprogramou mentalmente, não foi você que escolheu. Quer ver só? Vou te provar. Com quantos anos você decidiu que iria falar português? Responde para mim aqui. Pessoal, a grande verdade é que você não decidiu se iria falar português ou não. Os seus pais que decidiram a partir do ambiente que você nasceu. Agora é o seguinte. Com quantos anos você decidiu se iria comer ou não comer açúcar? Na verdade, você também não decidiu. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Os hábitos mais importantes que você tem, seus pais, seus líderes religiosos, seu país, eles impuseram. Você entende o jogo? Os hábitos mais importantes que você tem, você não decidiu. Os hábitos mais importantes. Vários hábitos que você possui, você não decidiu. Se você não passou por um processo de reprogramação mental, a grande verdade é que você simplesmente está repetindo aquilo que foi imposto para você. Por isso que é tão importante ter presença para os hábitos que você possui e você precisa manter, para os hábitos que você possui e você precisa esquecer, para os hábitos que você precisa instalar. Esse é o jogo. Você não decidiu os seus hábitos mais importantes, a menos que você já tenha se reprogramado mentalmente. Se você ainda não mudou os seus hábitos, se você simplesmente repete aquilo que lhe foi imposto, pode ter a mais absoluta certeza. Você é uma pessoa escrava dos hábitos. E tomara que você que esteja me assistindo seja uma pessoa que está tendo os resultados que quer com os hábitos que você possui. Porque, do contrário, você vai ficar simplesmente repetindo e não vai sair do lugar. Paulo, o que eu posso fazer para que eu possa, de uma forma poderosa, começar a mudar meus hábitos? Me ajude, por favor. Além de você identificar os hábitos que você possui, você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender sobre redesenhar o ambiente. Se você entender que o ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano, já muda muita coisa. Anota aqui, ó, a lei do ambiente. Lei do ambiente. Ó. Lei do ambiente. Lei do ambiente. Lei do ambiente é uma das leis mais poderosas quando a gente está falando de comportamento humano. Senhores, o ambiente, sem dúvida alguma, é a mão invisível que controla o comportamento humano. O ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Se você quer enriquecer ou não, pode acreditar.
tem tudo a ver com o seu ambiente. Se você está com mais ou menos vontade de fazer sexo, tem relação com o ambiente. Se você tem mais ou menos vontade de se conectar com Deus, tem relação com o ambiente. Então, o negócio é o seguinte: pare de querer vencer o ambiente. Tem muitas pessoas que falam assim: não, Paulo, eu vou mudar minha cidade. Deixa eu te dar uma notícia sobre mudar a cidade. É plenamente possível. É possível, tá? Só que eu também quero te dar uma possibilidade. Ao invés de você querer mudar a cidade, você também pode mudar de cidade. E é muito mais rápido. Como é que é, Paulo? Ao invés de mudar a cidade, você pode mudar de cidade. E pode ser muito mais rápido. Por quê? Querido, porque ambiente é o poder. Se você está em um local onde as coisas já acontecem, você vai atrair, atentai bem, você vai ser atraído para o que está acontecendo. Agora, se você está no local onde as coisas não acontecem, aí você que vai ter que fazer as coisas acontecerem. Ó, você está num ambiente onde as coisas não acontecem, você tem que fazer as coisas acontecerem e fazer a máquina girar. Agora, quando você está num ambiente onde as coisas acontecem, é o contrário. É você que vai ser puxado pelo ambiente. Então, me diga uma coisa: o seu ambiente está te favorecendo ou prejudicando? Anota aqui para mim. Favorecendo ou prejudicando? É lógico que dá para você vencer desafios do ambiente, mas você vai ter que se esforçar muito mais. Veja, se você está nos Estados Unidos versus um cara que está no Brasil, você tem talvez 20 vezes mais chance de falar inglês fluentemente do que um cara que está no Brasil. Dá para falar inglês estando no Brasil? Dá. Agora, é mais fácil falar estando nos Estados Unidos? Sem dúvida. Dá para criar riqueza estando e morando numa favela? Dá. Agora, é mais fácil morando, por exemplo, em Alphaville? É lógico. É óbvio que sim. Dá para você se tornar um corredor de rua sem andar com pessoas que corram? Dá. Mas é mais fácil andando com pessoas que já estejam fazendo isso? Sem dúvida alguma. Se ligou? Qual ambiente você precisa frequentar hoje para você ficar em direção aos seus sonhos? Por exemplo, eu estou curtindo demais a aviação nos últimos tempos. Então o que eu faço? Faço questão de voar de helicóptero. Faço questão de estar em aeroportos. Para quê? Para que eu possa intensificar esse meu desejo pela aviação. Entende o jogo? Quanto menos eu estiver voando, menos esse desejo vai bater aqui no meu coração. Agora, quanto mais eu estiver voando, mais eu vou saber sobre voar e mais naturalmente as coisas vão acontecer. Você que está me assistindo aqui, precisa entender de uma vez por todas uma coisa. Para de querer vencer o ambiente e esteja num ambiente que faça você vencer. Eu sei que muitas vezes você quer mexer na vontade de todo mundo, mas deixa o ambiente poderoso mexer um pouco na sua vontade também. Se ligou no movimento? Ó, você que está me assistindo aqui precisa aprender uma coisa. Você tem que andar perto, ó. Às vezes você está nessa distância. Você tem que se aproximar de pessoas que tomam decisão. Andar perto de pessoas que tomam decisão faz você tomar decisões também. O sucesso não acontece por acaso. Quando você vê pessoas de sucesso, pessoas que alcançaram, por exemplo, liberdade financeira, você está falando de 3%, basicamente, das pessoas do mundo. Quando você entender esse jogo, sua vida pode mudar em um dia o que não mudou em 6 meses. A coisa que mais aprisiona uma pessoa é a mentalidade. A mentalidade deixa a pessoa presa numa determinada realidade. Agora, quando você muda a sua mentalidade, você muda de realidade assim, ó,
imediatamente. Minha pergunta para você é: quantos anos a sua vida está atrasada pelas decisões que você não tomou? E o que você pode fazer hoje para que você possa passar a jogar um novo jogo? Eu estava falando aqui da importância de determinados ambientes. Paz, entenda uma coisa. Quando eu fui pela primeira vez para Califórnia, eu fiquei esbabacado. Impressionante. Um dos lugares mais tops que eu já fui chama-se Beverly Hills. Alguns aí devem conhecer Beverly Hills. Pelo galera das antigas aí, ó, Barrados no Baile, Patricinhas de Beverly Hills, Uma Linda Mulher, ou outros filmes aí mais novos. Beverly Hills é um lugar sensacional. Beverly Hills é um local assim que, de verdade, em cerca de 10 minutos que você tá lá, de verdade, 10 minutos você tá lá, somente, ó, vira já várias chaves. O simples fato de você mudar de ambiente já vai provocar mudanças que você talvez só teria daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Acredite, o ambiente, ele não é tudo, mas ele é um potencializador de acontecimentos. O ambiente não resolve por si só, mas ele é um potencializador de acontecimentos.